Boa noite, prezados irmãos, prezadas irmãs. 20 horas e 15 minutos. Hoje, dia 9 de janeiro de 2026, nós vamos iniciar mais uma atividade do Centro Espírita Trilha de Luz, fazendo a prece inicial para que Deus, nosso Pai, o nosso Divino Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, abençoe e ilumine a nossa reunião na noite de hoje, levando consolo, alegria e paz aos espíritos de todos que nos ouvem. E que assim seja. Meus irmãos, nós estamos hoje dando prosseguimento, enquanto o estudo sistematizado da nossa casa encontra-se temporariamente devido ao período das férias, né? De janeiro e fevereiro. Então, nós estamos apresentando aqui o livro Histórias de Minha Mãe. Este livro é da nossa irmã Beatriz Lopes da Silva, que é a filha caçula de um casal espanhol, né? Sendo o nosso irmão Manuel Lopes, espanhol, nascido na vila de Ítrabo, em Granada, na Espanha, e de Ana Maria Rodrigues Lozano, também nascido na vila de Ítrabo, em Granada, na Espanha, no dia 5 de setembro de 1884. E a nossa irmã Beatriz ouviu da sua mãe, Ana Maria, essas histórias e aqui deixou registrado para nós este livro. Então, nós estamos, como é um livro de cunho moral, um cunho que traz um ensinamento muito bom para as crianças e também para os adultos, nós fazemos a leitura e depois completamos com algum comentário, alguma passagem da doutrina espírita. Assim sendo, meus irmãos, aproveitando o nosso tempo precioso, então hoje iremos para a história. O porquinho da candoca. Pintado era um porquinho muito levado da breca. Corria, pulava e, em vez em quando, sumia para longe do sítio Águas Claras, que era onde ele morava. Certa manhã, Candoca se levantou, procurou pelo pintado seu porquinho de estimação e nada de porquinho. Ele havia atravessado a cerca e ido para o lado de lá. Pintado, pintado, gritava ela. E o porquinho, que entendia igual gente, ouvindo a voz de sua dona, veio correndo como se soubesse das coisas, tão inteligente ele era. Candoca pegou nos braços, carregou para casa e o repreendeu com carinho. Ufa! Que susto você me pregou, pintado! Nunca mais me faça isso. Está escutando? Com seus 6 anos, ela já trazia consigo tanta autoridade que até o porquinho lhe obedecia. Mas, com aquela inesperada fuga do pintado, a menina ficou muito preocupada e não parava de pensar. Que hei de fazer para que meu porquinho não desapareça? Estou com medo de perdê-lo. Pensando assim, veio-lhe uma ideia. Ah, já sei o que fazer. Vou pedir à mamãe que coloque o Zap para tomar conta do pintado. Zap era o cachorrinho que fazia parte da família, danado como ele só. A mãe de Candoca atendeu o pedido da filha
E lá foi o Zap vigiar o pintado. A menina ficou feliz e o cãozinho mais ainda, pois era muito amigo do porquinho. Desde esse dia ele ficava sempre brincando com o amiguinho e não deixando nada de mal acontecer. E os dois divertiam-se tanto que nem viam o tempo passar. Mas um dia Zap cochilou e o pintado, que às vezes se aborrecia com o seu fiel guardião, saiu correndo para pular a cerca e passar para o lado de lá. O lado de lá era um lugar não muito seguro para o pintado, pois tinha por lá uma mata fechada e nela havia um lobo que vivia a espreitar o pobre porquinho. Assim que ele pulou a cerca, o lobo viu. Caminhou pé por pé e já se preparava para zás, pegar o pintado que, tão distraído, de nada suspeitava. Para a sorte do porquinho travesso, Zap apareceu nesse exato instante, latindo sem parar. O lobo, amedrontado com aquela latomia, fugiu para muito longe. O amigo fiel havia salvado a vida do pintado. Quando o porquinho voltou para casa, trêmulo de susto, ele jurou nunca mais desobedecer às ordens de quem olhava para ele. E passou a olhar por mais doçura para o amiguinho que o salvou do perigo, porque, como era inteligente, entendeu que nessas horas é que se conhecem os amigos sinceros. Nunca mais Pintado separou-se do Zap, e eles viveram sempre felizes para a alegria de Candoca e de toda a família. Que bela história, né, meus irmãos? Uma história de um cunho moral muito bom, muito elevado, e que nos convida às reflexões, principalmente do maior amigo que nós temos aqui na Terra, que é o nosso Mestre Jesus. Então, vamos ouvir uma mensagem. Jesus hoje. Alguns conseguem vê-lo apenas como a figura histórica quase mística a surgir na Palestina em meio à subjugação que Roma impunha. Outros não vão além do que tê-lo como um personagem folclórico próprio para a sua época, cheia de profetas e superstições. Muitos o consideram uma figura mítica a ser adorada, quando não aprisionada em templos, pouco tendo a contribuir com as nossas tarefas comezinhas. Poucos conseguem entender em profundidade o significado de Jesus para todos nós. Espírito puro, nunca antes nem depois dele alguém conseguiu cantar as glórias de Deus com tal profundidade e clareza. Conhecedor de todos nós, desde há muito ofereceu-nos as lições mais apropriadas para a construção de nossa felicidade e plenitude. Conjugou o verbo amar nas suas mais variadas expressões, deixando seu legado para que, ao longo dos séculos, pudéssemos interiorizar seus ensinamentos. Sua proposta era de tal maneira desafiadora que os poderosos e também o populacho
sentiram-se incomodados por ele a tal ponto que o preferiram crucificar. E ainda hoje, ele se mostra desafiador. Quantos de nós temos coragem de viver sua mensagem nos dias que vivemos? Embora nos afirme que a terra está destinada aos mansos, insistimos em ser violentos. Se bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, preferimos não raro fazer justiça com as próprias mãos em mecanismos de vingança que articulamos aqui e ali. E embora a sua promessa de felicidade seja para os pacificadores, ainda somos daqueles a fomentar discórdia e empreender batalhas diárias contra o nosso próximo. Fácil é de se perceber que ainda temos muito pouco do Cristo em nossa intimidade. Dizemos-nos cristãos, mas pouco dele e da sua mensagem expressamos em nosso falar e agir. Para muitos de nós, o Cristo ainda é figura a se viver nos ritos, cultos e aparências externas. Tal qual faziam os que viviam a seu tempo, quando buscavam cultuar a Deus. Ele, porém, nos convida a vivê-lo na essência. Alerta-nos para não sermos sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus como nos dias de hoje. Por não seguir suas lições, trazemos a alma em desalinho com dificuldades múltiplas. Vivemos ansiosos porque não cultivamos a fé como ele nos ensinou. Somos violentos porque não aprendemos a nos pacificarmos com ele. Somos egoístas porque não nos dispusemos a amar o próximo e até mesmo o inimigo, como ele nos convida. E somos orgulhosos porque dispensamos as lições da humildade que ele nos exemplificou. Assim, nestes dias tumultuosos que enfrentamos, busquemos novamente Jesus. Não mais a figura crucificada distante, envolta nos ritos e tradições que não nos preenchem a alma. Busquemos o bom pastor, que está sempre pronto a nos amparar. Nós, as ovelhas do seu rebanho. A todos, meus irmãos, muita paz, boas reflexões sobre este estudo, um feliz 2026 e agradecemos a Deus por este momento que permite falarmos um pouco do teu evangelho, das suas lições, das lições morais que muito enriquece a todos nós. Muita paz e que Deus ilumine a todos e que assim seja.